Boa noite, pessoal. Acabei entrando um pouquinho mais cedo essa noite. Acabei entrando um pouquinho mais cedo por conta de compromisso mesmo. Não teve jeito, tive que adiantar. Sobrou essa hora agora para fazer aulítias. Então, acabei entrando um pouquinho mais cedo. Vamos lá, vamos dar início a essa aula. Eu tenho 20% de bateria, esqueci o carregador, mas vamos com tudo que acho que dá tempo. Tá? Qualquer coisa, se começar a baixar aqui, eu dou um jeito aqui, eu salvo a aula que já tiver feita, tá bom? Hoje a aula vai ser sobre a desmotivação, aula que por acaso foi o seguinte, né? Hoje mesmo eu passei por isso. Às vezes a gente está um pouco mais prostrado, um pouquinho mais desmotivado, e eu achei interessante trazer isso para vocês, porque muitas vezes a pessoa está lá, tá achando que está tudo certo na vida, que está dentro de um propósito, de um sentido, e que vai ter força para sempre, e que vai estar sempre hoje, né, sempre vai estar aquela coisa motivada, forte, e cheio do vigor, né? E nem sempre assim, nem sempre assim. Obviamente que a gente sabe, nós pessoas reais sabemos que muitas vezes a gente acaba perdendo a força, né? Acaba aquele dia que você olha, acorda e fala, puxa vida, não vou aguentar, né? Não vai aguentar, não sei se eu sou a pessoa certa, né? Ou então alguma coisa externa começa a acontecer, por exemplo, alguém morreu, né? Perdeu o emprego, são semanas, meses, anos de desemprego, dificuldade financeira, doença na família, né? Tudo isso acaba fazendo com que a gente fale, caramba, eu não vou aguentar, né? Eu estou fraco, eu estou simplesmente dificultoso, estou lento, estou triste, estou desanimado, estou desmotivado. E aí hoje eu queria fazer exatamente uma aula sobre esses tipos de momento, porque é muito fácil, né? A gente fala, vamos meditar, vamos fazer aquilo, minha rotina, vou lutar, eu vou entrar ali no basquete, eu vou entrar no balé, eu vou correr atrás, né? Porque nesse momento está tudo bem, está fluindo, está com dinheiro, está com amigos, está com seu amor, está com tudo certinho, né? Está trabalhando. Mas às vezes a casa cai, às vezes está desmoronando. E fica difícil da gente manter, muitas vezes, né? E a gente acaba precisando de outras coisas que às vezes um amigo, a mãe, um filho não vai dar conta. Muitas vezes nem o psicólogo vai dar conta. Muitas vezes a gente fala, caramba, eu preciso de algo que vá além de uma bengala, né? Além de uma ajudinha. E nesse momento você vai precisar de adquirir forças que estão externas a você. Então, nesses momentos, a primeira coisa que eu quero dizer é que esse momento ele é natural, é um momento de desmotivação, nem sempre você vai estar com toda aquela sua força, né? Então, eu queria até usar de exemplo um amigo meu, que eu vou te falar, a história dele, né, é tão cabulosa, que eu acredito que 30% das pessoas, né, que viveriam a vida deles suicidariam. Eu acredito pelo menos isso. 3 em 10 teriam se matado. Tá? Umas 4 em 10, né, além dessas 3, mais umas 4 teriam uma depressão profunda. Né? Outras iam ficar completamente ansiosas. Pelo menos um ou dois ia conseguir de fato mesmo encarar o problema de frente. E como é que ele encara esse problema? Ele é um cara jovem, nunca tinha passado por isso, não sabia o tamanho da força dele. Porque ele criou um senso de responsabilidade. E para isso, né, como é que a gente fala? Quando você chega a criar um senso de responsabilidade, é quando você entende o escopo da sociedade, como que ela deveria, pelo menos, se dividir. E ela não deveria dividir em uma pirâmide, que é o que hoje a gente faz, os baixos sustentando os altos, né? Isso acaba complicando, isso acaba até desmoronando no longo prazo. O ideal é que você tenha uma sociedade que comece do centro e vá ampliando para as pessoas com menos importâncias ou menos responsabilidades. Então, conforme essa pessoa do centro, que seria o cargo mais alto, né, os cargos mais altos, no caso de uma empresa é o dono, é empresário, no caso da família seria o dono da família, o pai de família, a mãe de família, o dono, o chefe da família, né? E por aí vai, né? Então, quando você começa a pensar numa sociedade concêntrica, né, que realmente vão ter pessoas e que vão aglomerando outras pessoas mais importantes e por aí vão fazendo camadas, né? Quando você chega e, por exemplo, tira uma pessoa do meio, quando você tira essa pessoa do meio, outra pessoa que estava na ponta, relax, tranquilona, sem grandes responsabilidades, essa pessoa vai ter que assumir
de acordo com o chamado da natureza. Ou seja, ou ela vai ser pedida, né? As pessoas vão pedir e falar, olha, dentro das nossas opções, você é a mais indicada, você é a pessoa mais indicada. Então vai lá e assuma, sem medo, o seu cargo de responsabilidade. Então, isso acaba sendo chamado de natureza, ou a própria pessoa fala, não, verdade, realmente, sei lá, eu sou o filho mais velho, eu sou o melhor funcionário, eu sou a pessoa mais destemida aqui e eu vou, sem medo, assumir o meu cargo de responsabilidade. E aí acaba que aquele buraco é suprimido, e assim sempre foi feito, desde os primórdios da humanidade. A gente acaba tendo que replace, vai ter que acabar colocando uma outra pessoa, substituindo essa pessoa que perdeu por algum motivo o seu cargo. Então, as coisas vão sendo substituídas de uma forma natural. Só que tem gente que não vai querer assumir o cargo de responsabilidade, seja por um motivo ou por outro. Eu não aguento, né? Então, quando eu comecei a live de hoje, por exemplo, a gente chega e fala, poxa, qual que é a frase, né, que quando você tem que assumir um cargo, você fala assim, será que eu sou a pessoa certa para isso? Alguém já passou por isso? Né? Então, por exemplo, sei lá, a mãe, a matriarca, ou o pai morre, aquela coisa, você fala, caramba, eu agora vou ter que chefiar uma família gigante. Será que eu sou a pessoa certa para isso? Né? Isso é comum. Ou então, poxa, tá lá uma baita crise financeira, uma vontade de dormir, uma vontade de relaxar, e você fala, caramba, mas essas pessoas dependem de mim. Eu tenho esse senso de responsabilidade. E aí você acaba que precisa, você é engolido por essa. Claro que você pode evitar, né? Pode evitar. Muitas vezes a pessoa conscientemente, deliberadamente evita, ou às vezes até inconscientemente produz um quadro de depressão, né? E acaba, não vou. Ou então a pessoa vai, assume, chega lá na hora, vê que não é bem assim, e aí um baita transtorno do pânico, uma crise de ansiedade generalizada, uma fobia social escasseta, né? Então, obviamente que esse é o desenho natural, o desenho que seria mais interessante para a sociedade, mas a pessoa muitas vezes desmotiva. E isso que a gente precisa entender, que motivação, nesse caso, a gente pode falar que eu detesto esse joguinho de palavras, mas é o que motiva a sua ação. E o que motiva a sua ação é o teu senso de responsabilidade. E isso você vai ter de acordo com o autoconhecimento, tudo bem, mas você provavelmente em algum momento vai ter que sair da sua zona de conforto, bater no peito e assumir uma responsabilidade que antes, outrora, não era sua. Então você vai ter que, nesse momento, conseguir ocupar esse cargo. Mas muitas vezes, ainda assim, né, acontece que a pessoa... Não vou cair hoje não, hein? A cadeira hoje está... Não vou nem encostar. Então, muitas vezes, a pessoa acaba que, por acaso, ainda continua desmotivada. Né? Então, ela já tentou uma coisa, tentou outra, e a gente precisa entender, nesse momento, o que está levando à estagnação. Porque quando a pessoa está mais para o lado da estagnação, o que acontece com ela? Olha, é muito simples. Ela não erra. Uma pessoa que não se mexe, ela é impassível de erros. É óbvio isso, né? Só vai errar quem está lá arriscando, só vai errar quem está dando as caras. Né? Então, obviamente que isso amedronta muita gente. A pessoa vai chegar, vai virar e falar, cara, eu sou a pessoa certa para isso? Será que isso não é muito grande para mim? Isso é natural. É natural você ter esse medo. Ainda assim você vai precisar fazer. Porque se você não fizer, aí entra o grande X da questão, isso te gera um vazio existencial, isso te gera uma posição ainda além do que você estava dentro do sistema concêntrico da sociedade. Você acaba perdendo ainda mais importância. E isso tem todas as suas implicações, mas a primeira implicação é o vazio existencial. Você de fato não está cumprindo com as suas responsabilidades, né? Então, e vai estar sempre evitando, porque uma hora que você evita, você acaba começando a evitar todas as outras. E para que você está fazendo isso? Né? Então, isso é muito importante que você entenda, que a pessoa que está estagnada, ela não erra. Ela não vai errar. Isso é um problemão, porque realmente a pessoa acha que está impassível de erro, então não tenho nada que possa acontecer de negativo. Só que também não acontece nada de grandes positivos, né? Convenhamos. E você está levando o sistema social a um colapso. Porque você está ficando lá para as bordas. E obviamente que você vai acabar aumentando a responsabilidade de alguém que está lá no meio. Né? Essa pessoa no meio, essa necessariamente, ela está lá, ela vai passar por grandes decisões, muito mais importantes, decisões difíceis. Né? Então a live de hoje é exatamente sobre isso. Essas pessoas no meio acabam se desmotivando. Elas vão precisar de algo ainda maior. Elas vão ter que entender, ter um senso de significado, de propósito,
Mas assim, é difícil mesmo. Muitas vezes ela vai perder um pouco desse sentimento. Ela vai acabar perdendo, ela vai duvidar das suas próprias ações, né? Então hoje, uma das coisas que aconteceu comigo, eu duvidei, eu falei, caramba, será que esse caminho é para mim? Será que eu estou apto a fazer o que eu estou fazendo? Será que esse passo... E aí eu fiquei meio assim, meio lento, meio pensativo, aquela coisa, né? Comecei a entrar na inação, quando de repente eu liguei o rádio e ouvi o Moro falando, né? Ele estava hoje lá se explicando. E eu falei, poxa, é verdade. Mas você pode gostar dele ou não, pouco me interessa isso. Mas ele é um cara que alterou o curso da história do Brasil. Todo mundo aqui que tem entre 10 e 90 anos, que está assistindo essa live, são pessoas que com certeza passaram pelo seguinte pensamento, né? Ninguém no Brasil, rico e poderoso, vai preso, né? E esse cara conseguiu mudar essa história, né? Ele conseguiu botar gente gigante na cadeia. E obviamente que existem forças que estão querendo destruir com ele, pessoas que com certeza matariam ele. Com certeza existe isso. Então é um cara que deliberadamente lutou a favor de algo que vai além dele. Ou seja, ele sabe o tamanho dele, mas com certeza ele não sabia lá no início. Ele não sabia quando ele estava estudando direito, quando ele estava fazendo as primeiras provas, quando ele passou para juiz, ele não sabia disso. Ele foi saber no caminho. Então, o que eu quero dizer aqui? É interessante que você tenha alguém para você se basear. É interessante que você tenha um ídolo, é interessante que você tenha uma pessoa que fale, poxa, é possível viver um pouco além do teu interesse, né? É possível que você fique perdido, aconteça a tua desmotivação, e é normal que essas pessoas errem no meio do caminho. É normal que qualquer pessoa de posição de frente que esteja tomando decisão por uma cacetada de pessoas, é normal que ela se sinta um pouco insegura, é normal que se sinta um pouco cansado, desmotivado, isso é normal, né? É normal. Você pode até criticar essas pessoas, falar, olha aí o meu líder, mas vai lá e faz então, vai lá e faz melhor, né? Essa parte é que é a grande dificuldade da história toda. Isso é muito difícil, você assumir os cargos concêntricos nessa sociedade e se responsabilizar por quem está lá na ponta que não quer nada na vida, né? Então essa parte que é interessante. Então, o primeiro ponto que eu quero dizer, né, é falar sobre a importância de você ter um ídolo, alguém que você possa olhar, se basear e falar, poxa, é verdade, esse cara já passou por isso. Então, isso seria uma força externa, isso de uma certa forma é uma força externa a você, ao teu sofrimento, porque você vai precisar desse cipózinho ali, né? Desse apoio, além de uma bengala, você vai precisar de uma coisa para subir, para se manter acordado, se manter vivo, se manter na sua missão. Muitas vezes você não tem opção, mas ainda assim a desmotivação pode vir a te enfraquecer e você não vai poder deixar isso acontecer, né? Então, obviamente, que quem não se mexe não vai errar, né? Não vai errar. A outra coisa que eu queria mostrar que é interessante é que esse caminho vai ficando cada vez mais fácil. É muito mais difícil você ser pai de primeira viagem, é muito mais difícil você abrir uma empresa, é muito mais difícil você começar algo novo. Mas a partir do momento que você entende o jeitão da coisa, o caminho vai ficando mais fácil. Isso serve para qualquer tipo de empreitada que você vai fazer, né? Obviamente você vai fazer, eu quero fazer o caminho de Santiago Compostela. Beleza. O início você vai ficar assustado, você não sabe de quanto tempo você precisa parar, de quanto tempo você precisa comer, como é que vai ser a jornada. Daqui a pouco você já sabe, já está falando, você já sabe o limite da tua perna, você já sabe até onde pode ir, o que pode fazer, o que não pode. As coisas vão ficando cada vez mais fáceis, por mais que possa ter percalço no meio do caminho. E isso tem que servir de motivação para os desmotivados. No final das contas, o ídolo, a sabedoria que vai ficar mais fácil, o jeitão de você começar a entender como que funcionam as coisas, né? Você começar a entender o senso de propósito, o seu senso de responsabilidade, você acaba ficando uma pessoa muito mais resistente e impassível da desmotivação. Não que isso não vai ter, mas você vai olhar para o lado e vai falar, olha, dentro das minhas opções, eu ainda sou a melhor opção. Eu ainda sou a pessoa que eu vou poder mais confiar a ponto de fazer o trabalho que tem que ser feito. E isso acontece muito quando a gente fala em termos de política, né? A pessoa, não vou. Então, em termos de melhor ainda, de empresa. A pessoa, não quero ser promovida, é muita responsabilidade. O que acontece? Vem alguém pior e começa a desordenar tudo ali. Começa a fazer um trabalho lixo, ali lá em cima de você. Muita gente não quero, não vou fazer isso, não vou tomar essa atitude, né?
Por exemplo, muito médico tem pânico de salvar uma pessoa na rua, porque, poxa, é muita responsabilidade essa pessoa morrer, mas dentro dessa galera aí, quem é que é o melhor para ajudar? Né? Então isso é o senso de responsabilidade, e muitas vezes está em você. E se você não fizer, você primeiro vai estar causando um dano a você mesmo, esse vazio existencial. E segundo, o dano para a sociedade, ele é completamente visível. Quando uma pessoa do bem, uma pessoa de boa índole, uma pessoa está dentro da situação bem preparada, não assume um cargo de responsabilidade, obviamente que vai ter todo um estrago dentro do escopo, né? Muito bem, então é isso, né? Eu contei essa história do meu amigo também, que realmente eu vi que muita gente, olha, teria se matado. E ele é uma pessoa que fala, olha, o meu nível de estresse é 10 em 10 quase sempre. E ele me contou a história toda, eu falei, cara, realmente, eu mesmo não sei se eu teria cabeça para conseguir lidar com tudo que ele lida. E ele lida, ele fala assim, mas como é que você, de onde você tira essa força? A gente fala, cara, porque se não for eu sou melhor, eu sou mais preparado para fazer. Se não for eu vou estar deixando essas outras pessoas na mão. E eu devo a responsabilidade por essas pessoas. São pessoas que não vão conseguir. Se eu largar esse barco por algum motivo, esse barco afunda na mesma hora. Né? Então ele trouxe isso aqui bem para cima, e óbvio que isso trouxe substância na vida dele, isso trouxe muito mais propriedade. Hoje ele vai ser um ser humano muito melhor e muito mais feliz, porque ele tem uma irmã, inclusive especial, né, que teve paralisia cerebral. Né? O pai dele deixou uma dívida enorme de mais de R$500 mil, então ele está tendo que sanar tudo, é doente também o pai. Né? A mãe faleceu recentemente. Então você imagina a história toda acontecendo isso, e o rapaz, assim, que até então, né, nunca tinha lidado com uma coisa tão difícil, teve que lidar com tudo no mesmo momento. E ele tirou o senso de responsabilidade, salvou a vida desse rapaz. Né? E deu muito mais. O prêmio é muito grande, e se ele não fizesse, o custo ia ser maior ainda. Tá bom? Muito bem. Boníssima noite, namastreta. Um abraço a todos.